Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos lá, mais um aqui, encerramento de semestre. Vamos fazer uma retrospectiva aí dos nossos encontros, porque, obviamente, as provas, bom, o Unicamp já está aí, alguns grandes já de relevância, né, algum Einstein, Santa Casa, né, e logo vamos ter aí FUVEST e companhia, né, FUVEST e tudo mais. Então, óbvio, as provas já estão prontas, o que podia ser abordado ali de atualidade já está mais do que pronto, né? E o importante é sempre, né, assim, a gente tem que fazer uma abordagem geográfica de um assunto atual. É o que a gente tem que fazer aqui, né, ao longo de muitos anos, tá? Então, vamos lá, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibular, eu sou o professor Marcelo Corrêa, e hoje vamos fazer esse apanhado aí dos temas que nós conversamos aqui, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui pela primeira matéria, que eu destaquei no segundo semestre, que é o aniversário, né? Inclusive a China está fazendo aí grandes comemorações do quê? Da amizade Brasil-China, meio século, exatamente em 1974, que o Brasil, então, passava a ter relações diplomáticas com a China. O comércio, no início, era um comércio muito tímido, né? Basicamente, carvão mineral vinha para cá, minério de ferro ia para lá, depois as coisas foram, né, ganhando volume, principalmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, quando o Brasil, né, um pouquinho anterior do Collor, mas, né, o Brasil estava se abrindo ali para o mundo, né, economicamente falando, com o governo Fernando Henrique, sobretudo, a China foi se tornando aí, que já era há mais de 10 anos, né, o maior parceiro comercial que nós temos. Nós não diminuímos o comércio com os Estados Unidos, simplesmente a China foi ganhando relevância e tem hoje mais espaço ainda para crescer. Nós não precisamos diminuir o comércio com a Europa, diminuir o comércio com os países, né, mais tradicionais, para encontrarmos novos parceiros. Vamos lembrar que até essa data, 74, para o Brasil, o que existia era a chamada República da China. Então, o que hoje seria Taiwan. Então, nós rompemos relações com a República da China. Para nós, não existe a República da China, o que existe é Taiwan, que é um território chinês. É um território que pertence a esta China, com a qual temos relações diplomáticas, além do comércio, há 50 anos. Né? Para nós, o que existe é a República Popular da China, e que diz que Taiwan é uma província rebelde. E, inclusive, essa semana aqui, a China deu início a novos exercícios de guerra nas proximidades de Taiwan. Sempre que isso acontece, já foram várias vezes, o clima fica muito tenso. Tá? Então, China é um assunto sempre, né, muito importante aí nos nossos vestibulares. Depois, outro assunto que aparece bastante, né? A nossa população, ela está envelhecendo num ritmo maior do que nós imaginávamos. E é uma coisa surpreendente. A cada censo, o IBGE já parte desse pressuposto, a nossa população está envelhecendo mais, e quando o IBGE publica os números, é sempre uma surpresa. É mais ainda do que já esperávamos. Tanto que essa data foi antecipada. Né? Antecipada em uns 5 anos aproximadamente. Que data que eu me refiro? Essa aqui, ó. A população brasileira deve começar a diminuir em 42. Quer dizer, a nossa população está crescendo cada vez menos, mas ainda cresce. E em 2041, a nossa população vai atingir o seu nível máximo. Tá? E, a partir daí, ela vai começar a diminuir. Então, teremos uma diminuição, né? De 41 para 42. 42, a população brasileira vai ser menor do que em 41. Tá? E assim por diante. Eu não duvido que daqui a alguns anos o IBGE venha a atualizar e essa data baixa para 2040, 2039 ou algo parecido. É que a estatística existe toda uma metodologia. Né? Eu sei que tem gente que não confia em pesquisa, não confia em nada. Né? Agora, existe toda uma metodologia para essas pesquisas. Né? Então, baseado nas metodologias da estatística, é esta data. Mas eu não duvido que
mais adiante a nossa população possa surpreender. E aí que é a preocupação. Estamos preparados? Será que a sociedade está preparada? O mercado de trabalho está preparado? A própria infraestrutura urbana, quando você pensa em mobilidade, está preparada? A nossa saúde pública, a nossa previdência, né? Não, né? Não está. Nada disso. Né? Nós precisamos nos preparar. E dei uma boa olhada nesse vídeo, porque tem aí números que mostram a queda da taxa de fertilidade, do número de filhos por mulher, caindo muito, temos 20 anos aí, desse século aqui caindo muito. A idade média do casamento, né, das brasileiras está aumentando bastante. Tá? Então, dá uma olhada nesse assunto, de fato é bem importante. Tem o lance da chamada janela demográfica, ou bônus demográfico, né? Que é aquela fase que você já não gasta tanto com a molecada. Vamos imaginar aí, da época, não é tão distante, hein? Que a taxa de fecundidade era 5, 6 filhos por mulher. Imagina o custo de campanhas de vacinação, de pré-natal, de parto, de creche, de ensino fundamental. Imagina esse custo hoje. Né? Então, eu não tenho mais esse custo, mas eu ainda não tenho aquele típico custo da terceira idade, quando ela se torna bem volumosa, seguindo, por exemplo, um padrão europeu, para não falar japonês. Né? Então, digamos que tem uma fase onde se gasta muito com os pequenininhos, depois de uma fase que se gasta muito com a terceira idade. Então, é o meio termo. O meio termo seria uma fase assim, muito favorável, porque eu já não gasto mais com o pequeno, mas não gasto ainda com o idoso. É a hora de investir em outras áreas. Essa é a janela, o bônus demográfico. Nossa janela está fechando, nosso bônus está acabando, e infelizmente não aproveitamos, e aí vai querer pôr culpa na crise de 2008, na guerra lá quando a Ucrânia foi invadida pela primeira vez, em 2014, ou depois, querendo colocar a culpa no coronavírus, sempre tem uma explicação, né? Ele não ganhou bastante, mas é um tema bem legal. Depois, bom, quem prestou Einstein caiu monções, né? Clima tropical monçônico, aquele clima que no verão chove, é um clima tropical. Então é verão chuvoso e inverno seco. É isso, basicamente é isso. Porém, né, o que a gente vê nos últimos anos, com esse desarranjo climático global, aquecimento global, a gente vê é que o volume de chuvas está acima da média histórica. Então, que já é um verão chuvoso, vem se tornando potencialmente ainda mais chuvoso. E aí, né, com impactos na sociedade, como assim, coisas que a gente não pode imaginar, né? Você potencializa a chuva e noivas das monções, falar, enchentes aumentaram casamentos infantis no Paquistão. Né? Então, dá uma boa olhada tanto no fenômeno, né, do climático, como também nos impactos que isso vem provocando. Né? Então, nós tivemos esse encontro, falei sobre esse tema, e na sequência, falei, China, Xangai. Xangai é atingido por um tufão mais forte em 75 anos. Vamos lembrar que tufão é o que o termo que eles usam na Ásia para um ciclone tropical. Aqui na América, o mesmo fenômeno, um ciclone tropical, é o furacão. E na nossa história só tivemos um em 2004, lá no litoral de Santa Catarina. Daí o nome Catarina. 2005 foi o Katrina. Né? Até hoje tem parte de Nova Orleans que ainda não reergueram. Né? Mas é o mesmo fenômeno, tufão, furacão, né? Não confundir com o tornado. O tornado é aquele fenômeno, né, que dura poucos minutos, que tem um impacto bem localizado, mas é uma força absurda de destruição. O furacão não, o furacão é uma tempestade que vai evoluindo de acordo com a temperatura das águas, de acordo com onde passa, né? E vai ganhando força, como aconteceu agora, o furacão aí em Milton, e havia uma previsão assim, catastrófica para a Flórida, especialmente para Tampa. Se falava até na possibilidade de chegar na categoria 6, seria algo inédito. Então, essas categorias para furacão, para tornado, para terremoto, não tem um limite. Não é, terremoto vai até a escala 9.
que a gente já registrou até hoje. Se tiver um movimento ainda mais agressivo, vai ser categoria 10, 11, furacão, vai ser 6, vai ser 7, né? Mas, felizmente, não aconteceu. Os estragos, né, economicamente falando, foram, né, bem significativos, mas, pelo menos, o serviço meteorológico, a infraestrutura, a colaboração da população fez com que perdas, né, de vidas foram poucas. Algumas tinha bastante, mas pelo que se esperava, não foi nada. Tá? Mas um assunto sempre importante. E aqui terminamos falando dessas cidades completamente inviáveis. Né? No caso, não seria município, né? Nessa linguagem mais popular. Né? Tanto que na placa está limite de municípios. Borá é o menor município de São Paulo, é o segundo menor do Brasil, em Minas Gerais. Então, você vê que muitas vezes é uma briga política, partidária, né, para se criar um novo município, mas que não tem a menor viabilidade econômica. Municípios que dependem completamente da ajuda do governo estadual e principalmente do governo federal, o fundo de repasse, né, aos municípios. Então, dá uma olhada nisso, você vê, eu aproveitei para comentar, né, a necessidade do chamado plano diretor, né? Então, tem diferentes situações, precisa ter, não precisa ter, mas teoricamente tem que respeitar aí, essa regra da Constituição Federal para ter acesso ao fundo de participação, né, em muitos municípios. E tem município que fica protelando, e nunca aprova o plano, que não fez. Né? Aproveitei e falei também, né, sobre a lei das cidades, né, que aí diz sobretudo sobre as áreas urbanas. Cidade é área urbana de um município. Né? E o estatuto, né, da cidade, como é chamado, foi aprovado, está na Constituição, e deu mais autonomia para os prefeitos para decidir sobre vários temas, como a velocidade máxima nas ruas, nas avenidas, se vai cobrar ou não vai cobrar para estacionamento, se vai ter rodízio ou não vai ter, né? E outras coisas mais. Mas é um assunto que eu acho que vale a pena dar uma olhada também. É difícil abordar isso ao longo do ano. Tá? Mas é isso. Vamos tentar aí ler com muita atenção. A leitura tem que ser muito atenta. Lembra que é uma prova de geografia. Então, se você olhar lá o manual do candidato, né? O manual para quem vai prestar FES, vai prestar GV, vai prestar Unicamp, etc., você tem lá uma bibliografia, né? Você tem os temas que podem ser abordados. Então, não dá para fazer aquelas perguntas como lá nos anos 90, que era pura atualidade. Aconteceu tal coisa, você não está sabendo, você está fora. Não, hoje não. Né? O vestibular de hoje pode pegar, vai, né, certamente pegar um tema atual, mas aí amarra com um conceito geográfico. Então, deixa de ser geografia, parece jornalismo. Tá? Mas é isso, uma leitura bem atenta. Vamos lá, e vai dar tudo certo. Boas provas aí para vocês e nos vemos. Um beijão para todo mundo e vamos lá. Força. Abraço.